Eu vou chamar aqui a Ethel Leão, a Gisela Belusso e a Ana Lupinacci. Então, a professora Ethel Leão, que a gente já conhece, é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui mestrado e doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU, USP. Atualmente é professora da Faculdade de Campinas, editora-chefe de Agitrop desde 2012, curadora da programação de Atec Cultural. Tem experiência na área de História e Crítica do Design, atuando principalmente nos seguintes temas: design brasileiro, design gráfico e design de produto. A Gisela Belusso é doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com formação complementar na École des Estudios de Ciências Sociais de Paris, França. Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado. Realizou pesquisa de pós-doutorado em Design Gráfico na Universidade de Buenos Aires. É pesquisadora e professora titular do programa de pós-graduação, doutorado e mestrado da Universidade Anhembi e Morumbi. Desenvolve pesquisa nas áreas de artes visuais e design gráfico, atuando principalmente nos seguintes temas: design e linguagem gráfica na inter-relação entre produtos, suportes e meios, arte moderna e arte contemporânea, inter-relação entre discursos e procedimentos. E, finalmente, a professora Ana Lupinacci é doutora e mestre em Educação pela FED da USP, linha de pesquisa, linguagem e educação, graduação em comunicação social pela PUC-Campi, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especializações em design textil e estampária, educação artística, tem formação em História da Arte da Escola do MASP. É professora universitária e diretora acadêmica do bacharelado em Design e Comunicação Visual da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, desde 2003. Tem uma experiência técnica e acadêmica na área de comunicação visual, com ênfase em design e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: design visual, história do design brasileiro, design, linguagem e projeto, design e formação universitária. Bom, a ideia principal da mesa é tentar fazer uma linha que atravesse, não é? Aquela coisa que eu acho que vocês já perceberam. Elas três professoras não têm fundação na graduação no design. Elas têm formação em outras áreas, mas estão ao cargo das disciplinas de história nas suas respectivas instituições e fazem pesquisa na área. Então, uma pergunta inicial para começar a mesa é um pouco que cada uma delas fale daquela experiência que elas têm naquela adaptação ou aquela relação entre a sua formação de faculdade e a experiência que tinham adquirido como ensinança da história do design. As regras, para falar assim, da mesa, é que cada uma tem mais ou menos 15 minutos para responder, e aí a gente abriria para perguntas da plateia. É isso, começamos na ordem aqui, que é mais fácil. Boa tarde, eu queria primeiramente agradecer o convite do Marcos e do professor Edi e parabenizar a iniciativa, que acho que é mais do que bem-vinda essa discussão sobre história do design, assim como outras discussões em torno do ensino do design. Bom, primeiro eu preciso esclarecer que eu não
ministro essa disciplina continuamente, né? Esporadicamente. Então, existe uma variação, né? Como eu sou professora doutora e na graduação a gente não tem todo o quadro composto por doutores, existe uma predileção para que professores que têm uma pesquisa, que sabem pesquisar, que também orientem, às vezes, os TCCs. Então, existe uma certa, digamos, tem semestres que eu oriento TCC, tem semestres que eu não oriento TCC, né? Então, isso depende de uma série de fatores, desde modificação de grade horária, desde disponibilidade de horário, enfim. Então, não tem aquela sequência, né, que eu realmente há 10 anos, há 15 anos, eu estou dando história do design. Então, isso é um dado importante, né? Outro dado importante é que a disciplina é História da Arte e do Design. E talvez, acho que a questão maior, né, que está sendo perguntada aqui é quais são as dificuldades, quais são os desafios em ministrar essa disciplina, mesmo que seja misturada com História da Arte, né? História da Arte também é história, né? Então, bom, tudo bem? Pode recomeçar? Eu até trouxe aqui uma apresentação. Bom, acho que a principal questão aqui é como é a minha formação, né, quais os desafios e quais as dificuldades, né, em dar essa disciplina. Bom, em primeiro lugar, eu sempre sugeri, mas eu nunca fui acatada, né, de chamar essas disciplinas com uma carga horária menor de introdução à história do design, ou às vezes introdução à história da arte, ou às vezes até introdução estética à história da arte, que já teve também em grades que eu participei, né? Então eu ficaria mais confortável se tivesse essa pequena modificação, porque eu acho um peso, né? Acho pesado você, história do design, né? Com uma carga horária de 80 horas. Outra questão importante é que na Embi eu estou lá desde 94, né? Então eu fui para lá, o curso se chamava Educação Artística com ênfase em computação gráfica, e inicialmente eu dava aula de linguagem visual e também de história da arte, e então eu tenho esse trânsito aí também entre a linguagem visual. Então isso é um dado importante. Bom, para falar da minha formação, o ensino médio, né, eu tive, né, a felicidade de estudar no IAD e de ser aluna do professor Alves Ned, que aqui está, que foi uma experiência muito bacana, né? Então, o Colégio Técnico IAD se chamava Curso Técnico de Desenho de Comunicação. E eu trouxe esse fato aqui porque essas questões de nomenclatura e até de abordagem, eu acho que são super importantes para a gente repensar vários cursos e várias disciplinas, enfim. Então, isso foi em 74 a 75. Eu fiz só 2 anos lá, eu fiz uma adaptação, não fiz o primeiro ano. E o que mais me marcou, que eu me lembro mais, né, daquela experiência, não era a parte prática, né, eu não me tornei uma designer propriamente dita. O que me interessava muito eram as disciplinas teóricas. E uma, em particular, que se chamava Teoria e Técnica da Comunicação Visual, né, que começava naquela época com as questões de semiologia, trabalhava Humberto Eco, Raul Barthes, né, então a gente via desde artes
artes plásticas, passando pelo design, pelo cinema. Então era esse momento, né, em que se juntava um pouco esses produtos, essas produções visuais. E me lembro também muito de língua portuguesa e literatura brasileira, que era o JJ de Moraes, né, que era um músico e um crítico de música. E era incrível como ele falava de poesia. Né? Era inesquecível a forma como ele falava de poesia. Então, eu achava esse fato, né, de ter uma pessoa de música falando de poesia é super importante, né? Porque é toda a questão da sonoridade. E com ele a gente passava também, me lembro que foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de poesia concreta, né, coisas relacionadas a essa intersemiose, né, essa prática entre linguagens. Né? E isso me marcou bastante. Bom, de verificação artística com o Disney, que era um professor muito presente. Né? Eu lembro da gente fazer trabalhos na Bienal, não sei se vocês lembram, a gente participava, enfim. Acho que o Edi era um professor ultra, né? Amigo dos alunos, né? Enfim, até hoje, né? Então, não preciso nem apresentar que vocês conhecem, mas é uma pessoa que marcou muito todo, né, esse processo, e inclusive de mudança, né, para onde vai o design, para, né, como é que está o design. Bom, a graduação. Fui para a FAAP e eu pus até vermelhinho porque a outra cor, né, que é violeta, né, um rosa, assim, ele meio que mistura, né, uma cor terciária, mistura um pouco as áreas, né, comunicação, design, artes. E a FAAP realmente não misturava nada, né, é a arte e o que é arte, né, então o que vem a ser arte nessa graduação de artes plásticas são as práticas ultra tradicionais, que eu não sou absolutamente contra, né, mas que enfim, que a gente não conseguiu, quem foi para a FAAP não conseguiu fazer um link com as possibilidades que o IAD proporcionava, que na verdade ampliava um pouco a área e não segmentava. De qualquer maneira, eu gostei, as matérias que eu mais gostei, né? Estética e História da Arte, que era o Rafael Mongemino, que era um professor que tinha estudado com Pierre Castel, então ele tinha todo uma coisa bem assim, forte, né, de discutir a questão da estética. E me lembro também do Walter Zanini, né, que foi meu professor em algumas ocasiões, que era uma pessoa que tinha uma visão muito aberta da história da arte, né, a ponto de incluir um capítulo de design, né, num livro, uma coletânea de história da arte. Também uma pessoa que fez uma exposição, tinha uma pesquisa em meio arte, né, que era uma tendência dos anos 70, né, que não se baseavam nos suportes, né, então era uma coisa que vocês devem lembrar, né, que era de você mandar cartões, enfim, por correspondência. Você tinha uma relação de arte por correspondência, e então ele passeava realmente entre barroco, renascimento e arte contemporânea com muita facilidade e sem se perder, enfim, com uma base sólida. Então, realmente foi impressionante conhecê-lo. Né? Duas outras pessoas importantes, né? A Eva do Carlos Jardim, que lecionava gravura em metal, Regina Silveira, litografia, e, por fim, o Nelson Lerner. Então, eu estou falando dessas predileções porque tem uma coisa aí de linguagem gráfica, né, na gravura, que sempre me fascinou, né, me interessou. Então, eu tinha assim, sempre uma preocupação, como que é essa arte reprodutível, vamos dizer assim, né, e não essa obra única. E a Regina Silveira, que também acho que dispensa apresentações, né, que tinha também uma visão bastante, a gente podia até dizer, pós-moderna, porque ela usava, por exemplo, né, citação, ela fazia isso que a gente faz hoje com o aluno, ela fazia conosco, né, então vamos repensar
obras, vamos mudar, vamos juntar foto com pintura, né? Então as propostas dela eram sempre muito atuais. E o Nelson Lerner também, que é uma pessoa que não tem nada de tradicional e que inclui muito a questão da cultura visual, né? Até o kit, né? Todo o trabalho dele. E isso sempre me atraiu, né? Então, essa coisa de o que talvez eu sempre tive mais dificuldade é na questão de ficar só numa coisa rígida e separada, né? Então, por isso que esses professores e essas disciplinas me atraíam muito. Enquanto isso, eu fui monitora de Bienal, fui professora na Escola Veracruz, fui desenhista na TV Cultura, que é uma experiência que foi muito legal profissionalmente, né? Então, o que é esse desenhista na TV Cultura? Né? Chamava-se desenhista, mas é um designer de comunicação visual, né? E que faz um trabalho ali, ou semanal, ou mensal, que faz as vinhetas de abertura, e tudo à mão, né? Quer dizer, não, enquanto a Globo estava lá, já tinha um computador. Eu me lembro quando compraram o gerador de caracteres da TV Cultura, que era uma máquina que usava toda a parede, né? Era um monstro. E foi um alívio, porque quem gerava os caracteres manualmente éramos nós, com a letra 7. Né? Então era um negócio absurdo. Inclusive o azul chroma key era o azul da cartolina. Né? Então, quando eu conto essas coisas para os meus alunos, né, eu falo, eu faço parte da história. Né? Então, eu conto e eles não têm noção, né? Eles realmente não têm noção. Depois trabalhei na Editora Abril como assistente de arte, então também aquela coisa do Pestac, né? Todos os procedimentos absolutamente manuais. Folha de São Paulo, fui diagramadora, e ilustrei, fiz algumas ilustrações de diagramação para Isto É, para a Gazeta Mercantil. Então, tenho uma vivência grande em jornalismo também, que também me atrai. Né? Me atrai pelo fato da imediaticidade, da rapidez, né? E eu até me pergunto, né? Só tem mais 5? Tá, então mais rápido. Bom, o mestrado e o doutorado, eu fui para a comunicação e semiótica muito também por essa questão de querer discutir uma coisa que eu tinha discutido lá no IAD, né, a questão da semiologia e essa questão da comunicação. Só que os meus dois trabalhos finais, tanto o mestrado quanto o doutorado, voltaram para as artes. Né? Então vai entender esse vai e vem, né? Mas é o que me agradou de alguma forma, e fiz um trabalho no mestrado sobre pintura e um trabalho de doutorado sobre o minimalismo, né? Que já é uma prática artística, vamos dizer assim, que sai dos suportes tradicionais, que já questiona toda a questão da arte, etc. E na EMB, então, para a gente voltar, dei aula em alguns cursos. Sou também professora do mestrado e agora doutorado no curso de design, né? E a linha de concentração é arte, design e tecnologia. E até chegar lá, né, então, não sei se vocês sabem, mas todo curso de design, todo curso de pós-graduação, ele vem da experiência da graduação. E a experiência da graduação da EMB em design é forte, né, sempre foi forte em design digital. Era o carro-chefe, e agora a gente tem também o design gráfico. Mas para falar um pouco das dificuldades, né, então, uma das grandes dificuldades a primeira vez que eu ministrei História do Design, que era junto com História da Arte, que eu acredito ter sido em 1998, foi a questão bibliográfica. Né? Quais as referências que a gente usava? Eu elenquei algumas que eu me lembro aqui, né? Então, Pérez, né, que já foi citado, que era difícil, né, de engolir,
e até muito mais difícil de passar para os alunos, né? Então, o que a gente fazia? Eu, pelo menos, fazia. Produzia muito material, né? Eu me lembro de ter produzido uma série de apostilas, e isso era um material de apoio, né, para os alunos. Me lembro aqui desses livros todos, a maioria importados, né? Então a coleção da Thames e Knudson, que são aqueles livros pequenos, né? Um livro importante foi esse Projeto Construtivo Brasileiro na Arte, que na verdade é um catálogo de uma exposição, né? Compilado pela Araci Amaral, que você não acha em lugar nenhum. Esse do Jean-Claude Mercader, que é um francês, foi um dos primeiros que trouxe a questão da vanguarda russa, inclusive a nível mundial, né, porque não existia quase material sobre a vanguarda russa. E o Washington Dias Lessa, né, esses dois estudos de comunicação visual, que tem aquele case do jornal, né, do Brasil, que é fantástico. Então, elenquei aqui algumas referências, né, que já existiam. A partir do ano 2000, a gente começa a ter, né, uma produção, né? Então, André Vilas Boas é uma pessoa que, né, escreveu o primeiro livro de design gráfico, com texto, né, com bastante leitura, né? Então, foi um livro que todo mundo usou, né? Na sequência, começaram a aparecer Ana Cláudia, Buzinski, Felauto, Cláudio Rocha, Rafael Cardoso, Chico Abendinello, Gibbon Sipe, Priscila Farias, Ellen Lupton, Anatomia do Design, né, que tem um texto do João que eu simplesmente adoro, né, uso bastante. E os livros, então, lançados pela 2AD, pela Rosalie, que ajuda, que apoia, né, a leitura e você, para indicar para o aluno mesmo, né? Então, capítulos e parte do livro, né? Então, você tem, são fáceis, assim, relativamente fáceis de você, do aluno conseguir ler, né? E a minha pesquisa atual, né, que é design gráfico, eu passei por esses 3 projetos, né, no mestrado e no doutorado, e, né, comecei com linguagem visual, passei para design gráfico em campo expandido, e estou trabalhando essa questão do design gráfico, que é esse trânsito entre meios e suportes, que é um pouco essa questão do digital, né? Como é que a gente vai para o digital. Mas isso não entra na questão da história, né? A questão da história eu vou falar amanhã, né? Porque tem a apresentação da disciplina. E uma coisa importante também foi a questão do pós-doutorado, que eu fiz em Buenos Aires. Fiz uma pesquisa e entrei em contato com Maria Ledesma, Leonor Arfucci, Jorge Frascara, que o pessoal já conhecia aqui, mas eu não, né? Alejandro Papa, Rubem Fontana. Então, foi uma descoberta também essa questão de existir uma reflexão mais aprofundada sobre design gráfico, sobre a história do design gráfico na Argentina. Então, eu tenho usado muito esses livros, muito essa bibliografia e, enfim, e, claro, as de vocês todos, né? Mauro Claro, enfim, Marcos da Costa Braga, né? Eu acho que todos os livros que são lançados, a gente tenta trabalhar nem que seja um pedacinho, né? Não digo que eles vão ler esses livros, mas trazer um resumo para a sala de aula e principalmente fortalecer essa pesquisa de design no Brasil, né? Então, eu tento muito fazer isso na aula de História do Design e dizer que realmente quem faz o design do Brasil somos nós, né? Porque os estrangeiros nunca fizeram, né? Então, é um pouco isso. Obrigada. Esse computador aqui. Foi ótimo.
responder? Eu? Sim. Bom, eu entendi a pergunta e eu tenho até um pouco de vergonha de responder, porque a minha formação é de tal forma errática que ela não é modelo para ninguém, né? Se eu contar a minha formação, é uma barbaridade a quantidade de caminhos que eu percorri. Eu sou formada em comunicação, eu estava contando no almoço até que na época que eu me formei na Federal do Rio de Janeiro, tinha 3 especializações, então 2 áreas práticas chatíssimas, que era jornalismo AV e jornalismo impresso. Eu já trabalhava em jornal, já trabalhei em televisão, então eu achava aquilo tudo dispensável, e eu fiz teoria da comunicação, que era, digamos, era o hardcore, assim, né? E via muitas semelhanças. Bom, depois eu vim para São Paulo fazer um mestrado em literatura brasileira, estudei teatro, orientada pelo professor Décio Almeida Prado, e me afastei da universidade. Depois disso, eu trabalhei em milhares de coisas. Agora, na época da minha formação, eu acho que, universitária, na graduação, eu acho que teve peso uma coisa muito importante, porque nos anos 70, e principalmente na Federal do Rio de Janeiro, a gente tinha um índex prohibitorum, né? Um índex de livros. A gente não podia ler Lucas, por exemplo. Era proibido, né? A gente não podia ler, era impressionante isso. Então a gente formou grupos de estudo, e eu acho que o peso hoje que eu dou para a minha formação na graduação universitária, nos grupos de estudo à parte, né, que a gente, independentes, ligados inclusive à resistência à ditadura, foram muito decisivos para mim, né? Então, por exemplo, a leitura de um marxismo, passando pela leitura estruturalista na época, foi fundamental para a minha formação, por exemplo. Assim como a formação aqui na Universidade de São Paulo na área de literatura. Por incrível que pareça, isso de alguma maneira, hoje eu vejo os pedaços se encaixando, mas foi muito errático. E justamente eu acho que me falta, e por isso eu entendo, talvez, tentando analisar, né, o que eu penso, o que eu falei hoje de manhã, como eu não tenho uma formação como designer, não tenho uma formação, vamos chamar de técnica, prática, isso, Ana? Eu sempre me vejo, né, e vejo o tipo de disciplina que eu acabo dando como acessórios. Realmente, eu acho que são acessórios. Eu acho que o centro, e eu tenho um respeito, eu estava conversando isso com o professor Lúcio Gomes Machado, eu tenho um respeito impressionante pela atividade de projeto e do fazer. Eu acho que isso é uma coisa, eu fico maravilhada, e eu tive a sorte de ter trabalhado em muitos e muitos veículos de imprensa, alguns os mais super interessante, Globo Ciência, pequenas empresas, grandes negócios, revista Projeto, sempre lidando com a prática de design. Então eu tenho uma escola enorme fora da universidade. O que eu visitei de fábrica, o que eu conheço de projeto, de dentro de fábrica, eu acho que isso também foi importante para mim, foi muito, muito importante, hoje eu percebo isso, para a minha formação. Mas justamente eu de fora, visitando, por mais que algumas vezes eu tenha até enfim, aventurado, mas eu acho que eu não tenho uma formação, e eu respeito muito esse eixo central que eu acho que o curso de design tem que ter em relação ao projeto. Acho que a gente é de uma geração, eu me sinto envergonhada, porque eu acho que a gente é tributário aí de uns monstros sagrados, né? As pessoas com quem você estudou, caramba, né? As pessoas com quem eu estudei também, né? Por exemplo, e aí quando eu estava, tinha uma série de questões que me perseguiam na minha prática profissional, como jornalista, um pouco como curadora de exposições de design, tinha milhões de perguntas, e para responder essas perguntas eu resolvi fazer o mestrado, e eu tive a sorte de ser aceita pelo professor Júlio Kaczynski. Então, assim, é isso, né? A gente olha e fala, nossa, com quem eu trabalhei, né? Que pessoas incríveis que fizeram, e eu acho que eu não devolvi nem 10% dessa formação incrível, dessa possibilidade de ter acesso a essas pessoas, né? E, bom,
Então, depois desse tempo, eu voltei para a universidade, e aí foi isso, eu fiz mestrado com o professor Júlio Kaczynski e fiz um doutorado com a professora Cissa França Lourenço, que é uma professora de História da Arte, né? Mas que tem uma abertura absolutamente incrível. Ela tinha orientado um doutorado da Heloísa Dallari, que eu fiquei muito impressionada com o doutorado da Elo, que é um doutorado sobre musealização do design, que ela pega a experiência do museu virtual a partir de Milão, né? E justamente foi isso que eu estudei, porque a área da professora Cissa é a área de museus e patrimônio, e eu acabei estudando um pouco musealização do design no Brasil. Então, enfim, minha formação é essa. Eu acho que eu tive muita dificuldade, eu cheguei a começar um mestrado em semiótica na PUC, mas justamente por ter a formação Jacobsen, semiologia, eu tive uma briga com a semiótica que eu acho que eu não consegui depois resolver muito bem, né? E, enfim, então a formação é essa. Eu estava conversando com o professor Lúcio e eu queria falar duas coisas aqui. O professor Lúcio brincou comigo e falou assim: você não vai gostar muito porque eu sou um fã do Pevsner. Eu também. Eu sou uma grande, apesar de ter falado da crítica narrativa pevsneriana como uma narrativa totalizante, disso que eu estava falando de manhã, né? Eu acho que o trabalho do Pevsner é um trabalho para o qual eu volto continuamente, né? Acho, inclusive, que além dos pioneiros, né, dos livros que a gente, quem é mais velho aqui, leu como única formação na época, etc., o livro das Academias de Arte, que foi editado pela Companhia Vermelha, é um livraço, e eu acho que o Pevsner é um grande autor, então não quero que fique a impressão aqui que eu acho que o Pevsner é absolutamente, inclusive quando a gente anovou, etc., os textos do Pevsner, eu acho que são de primeira linha, né? E a outra coisa que eu queria comentar, que eu estava comentando aí fora com o professor Lúcio Gomes Machado, é em relação a uma prática hoje, que eu acho que é uma questão, né? Que a gente de história, eu acho que não... Eu acho bacana, por exemplo, a experiência do Marcos é bárbara, porque ele é designer e da história, então eu também respeito muito essa inserção, né? Mas, para quem não é, né, meu caso, eu vejo um problema hoje que é muito, eu acho que é ampliado na universidade, que é essa formação bacharelesca, né, que se tornou. Então, as pessoas se formam, e eu tenho assistido a muitos casos desse tipo, a pessoa se forma, faz imediatamente o mestrado, já começa a dar aula, não tem atividade projetual, não tem não tem noção do que é uma fábrica, não tem uma noção. Dizem que o Brasil rapidamente não vai precisar disso, porque, enfim, toda a nossa produção vai na China, mas eu acho que a gente trabalha um pouco na direção oposta, né? De criticar essa irresponsabilidade da desindustrialização, do modo como ela está se dando. Então, eu vejo que essa formação de pessoas que não têm prática profissional e começam a dar aula, muito nociva. Eu acho isso muito nocivo. Eu acho que uma escola de design, de arquitetura, ela tem que ter gente que tem um grande pé, uma grande experiência na área de atuação profissional. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, e eu me vejo meio de fora, né, um pouco acessória ao projeto, e não absolutamente central, né? E vejo hoje que estudos do tipo que a gente... eles acabam sendo considerados centrais. Eu acho que, a meu ver, eles não são, né? Eu acho que isso é uma discussão, né? Uma discussão hoje de manhã, até indiquei alguns dos textos que eu acho fundamentais nesse debate hoje. Na questão dos textos, eu e o Marcelo Montori, que é professor da SPM, a gente abriu essa revistinha nossa virtual, a gente própria, por causa disso. Eu sentia tanta falta de texto, eu tinha um desespero tão grande de querer dar textos, que eu comecei a fazer revista para ter texto. Foi para isso. A revista, para mim, é isso. É um jeito da gente estar sempre publicando textos clássicos, textos de referência, e também de exercitar... Estou acabando, né? Sim. Hã? Sim.
Já tem 5 minutos, muito tempo. É exercitar um negócio que eu acho fundamental. Eu estava comentando com meus ex-alunos hoje no almoço, né? Quando abriu, eu vou dar um exemplo, quando abriu o Museu do Futebol aqui, eu fiquei absolutamente apaixonada pela marca do Museu do Futebol, feita pelo Jair de Souza, lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei em estado de graça quando eu vi aquele programa, né, de identidade visual expresso aí pela marca. E eu peguei o telefone na época e eu devo ter ligado para umas 10 pessoas, profissionais, gente de muita experiência, gente que tem discurso muito articulado, e pedi, né, para essas 10 pessoas comentar. Todo mundo tinha gostado muito, é difícil alguém não gostar da marca do Jair, né? E eu pedi para essas 10 pessoas escreverem, porque eu acho que tem um negócio seríssimo na área do design. A gente não tem debate crítico concreto, entendeu? A gente não tem. Você pede para alguém assim, vamos criticar esse microfone. Não sai. Poucas pessoas têm um discurso que conseguem articular e escrever sobre isso. Então, depois de falar com 10 pessoas, eu estava contando, eu tive que escrever. E eu não entendo nada de futebol, eu tive que ter uma aula de futebol para poder escrever sobre a marca. Mas eu fiz isso porque eu gostei tanto da marca e porque 10 pessoas muito experientes não escreveram. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande eu acho que isso é um problema, né? A falta de debate crítico, a quantidade de livros, a gente falou isso hoje de manhã e agora à tarde. Fazem-se livros, né? O João comentou, eu fico impressionada com a baixa qualidade da produção editorial, gente. É muito ruim. Tem muita coisa ruim que está sendo publicada e ninguém discute. Nós temos eu acho que não há campo profissional algum que possa se desenvolver sem crítica. Não é possível, não existe. A área médica, para a gente fazer uma comparação, é congresso o tempo todo, é crítica severa, eles são muito severos. A gente não tem essa prática. A gente não discute os projetos, a gente não discute a bibliografia. Você vai falar mal do... Não vou falar mal do fulano, sou amiga, inclusive, dele. Eu já debati com o João, adoro o João. Eu discordo do texto, já escrevi a respeito, a gente continua amigo, enfim, esse debate precisa ser realizado. Eu acho que isso é uma carência da área, digamos, profissional e da área acadêmica, nem se fala no design, que precisa ser melhor trabalhado. Acho que eu paro por aqui. Tá bom? Tudo bem. Obrigada. Melhor assim. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Marcos, professora e Patrícia, que fazem parte do comitê organizador, pelo convite, pela participação e oportunidade de rever colegas e amigos, né, que é sempre muito bom a gente pensar essas iniciativas. Acho que esse momento nosso aqui é um momento mais ou menos como a educação, é um momento de rigor e de experimentação. E é sobre isso que eu gostaria de iniciar, porque discutir uma disciplina, né? Nos deparamos aí em 2 dias para discutir o ensino de história do design, exige uma condição não só de aprofundamento, mas também de derivações. Então, acho importante essa mesa que a gente está fazendo hoje com profissionais que não são da história. Eu sou da área de comunicação, escola de comunicação e artes, e que fiz a sequência de comunicação visual lá no início dos anos 80, essa foi a minha graduação. Sempre trabalhei com comunicação visual, né? E foi assim que eu me formatei no design, na prática, trabalhando com a área de embalagens, depois editorial, muitos anos de Editora Abril, e depois aquele teste de Alexandre Vollmer, que não tem como passar
passar com ele. Mas acho que o que a gente poderia falar aqui, por além da graduação, é que eu tive uma formação complementar nos anos 90 em História da Arte pela Escola do Márcio durante 2 anos. E foi lá que eu tive os meus insights a respeito das inter-relações e das fronteiras e dos limites entre arte, design, tecnologia, sociedade. Mas foi lá principalmente com historiadores, todos professores historiadores, e que depois caminharam para a história da arte, que eu tive contato e pude compreender a história como método. E é nesse sentido que eu acho a história muito importante como recurso para o design. A Ethel chama de acessório, mas eu não vejo como acessório, eu acho como um recurso, um aporte metodológico muito importante, porque já que a história é uma construção, vai muito além do descritivo, passa por muitas filtragens. E na minha experiência de professora, eu já dava aula, uma aula para criança, que é uma coisa maravilhosa que eu quero voltar. E dava aula em oficinas, em cursos livres. E quando eu quis trabalhar com o ensino superior, eu falei, bom, é melhor aprender a trabalhar com adultos. E eu fui, contrariamente a muitos professores que primeiro dão aula e depois fazem mestrado, eu fui primeiro fazer mestrado. E fui para a Faculdade de Educação, na área da linguagem, já que a minha formação em comunicação e depois em arte, educação artística, me levava para esse âmbito da linguagem. E ali, finalizando o meu mestrado, no final dos anos 90, eu fui chamada para dar aula e eu entrei na universidade pela porta de saída dos estudantes, ou seja, trabalhando com TCCs, né? E aí, aquele momento em que os coordenadores chamam os chamados profissionais de mercado para orientar projeto, enfim. E foi assim que eu tive um início na minha vida acadêmica, no ensino superior. Mas como a gente leu Bonzip há décadas, né? Eu lembrei eu lembro exatamente de como isso se deu. Eu pedi para o meu coordenador que eu queria assumir uma disciplina teórica. E aí volto que a Ethel fala desse déficit teórico que o Bonzip fala em muitos textos dele, não só sobre educação. Como ele usa o termo afasia, não é? Faz com que o design esteja perifericamente ligado aos centros de decisão e de poder. Então, acredito que a teoria e ter pego na unha uma disciplina teórica, porque eu solicitei para o meu coordenador e porque ele me abriu as portas, foi extremamente importante para mim. E ali é que eu comecei, então, a usar a minha prática de comunicadora visual, a minha vivência, né, nessas áreas do design gráfico, trazendo a questão da história como um aporte de método e trazendo a minha experiência lá no mestrado na área de linguagem e educação. E foi assim, então, que eu construí a minha inserção nos cursos de História do Design, que depois fui chamada para dar aula de fundamentos, de teoria e análise, que são áreas correlatas e que é isso que eu acho também um ponto importante para a gente trabalhar aqui nesse nosso fórum, porque nós não podemos deixar o ensino de História do Design suspenso e desvinculado de um eixo discursivo maior. Então, nós temos que trazer a questão das disciplinas de teoria, ou de introdução, ou de fundamentos, ou de análise, enfim, para que a gente possa ter aí um relevo maior sobre essa formação humanística que é central na formação do design. O segundo aspecto que eu queria trazer
Então, é justamente sobre esses limites, né? Sobre esses limites, essas fronteiras da história do design, do ensino e da educação, que é mais do que o ensino, né? A gente está ligado aí às universidades, sabe que o ensino é a parte mais visível da educação, mas ela deve se acompanhar, se não se acompanha, da extensão e da pesquisa. Então, essa ponta do iceberg é aí que funciona muito, principalmente a graduação, num grau de intensidade que só quem está ali todo dia dando aula, ou eu também estou na frente de coordenação, a gente sabe o quão difícil é trabalhar tudo isso. Mas o ensino, ele não é a coisa operatória. Para mim, o ensino é um grande laboratório, no sentido de que ali, com os nossos estudantes, no diálogo com os nossos estudantes, e com esse tempo tripartido, né, passado, presente e futuro, já que quando a gente ensina história, a gente não fala de passado, a gente fala justamente dessa tripartição do tempo, à medida que isso ainda faz sentido no nosso presente e pode trazer perspectivas para um devir, né? Então, nesse momento ali, eu vejo que a sala de aula é um momento de grande experimentação, mas ela também é um momento de grande rigor, né? Porque nós não podemos simplesmente experimentar, mas a gente precisa sim correr risco. E aí, as formações distintas que dão essas derivações para o campo, a meu ver, elas enriquecem o pensamento de design e concepções diferentes que a gente possa ter a respeito do design. E é só dessa maneira que o conhecimento avança. Então, é claro que nós temos um conteúdo que é atinente, né? E principalmente na graduação, nós trabalhamos com as diretrizes curriculares nacionais. Basicamente, nós temos 8 diretrizes. A terceira diretriz e a 8ª diretriz, que falam sobre visão histórica e visão prospectivas interligadas, são as principais diretrizes a que a disciplina, ou campo, ou conjunto de disciplinas, ou eixo discursivo, como quer que nós chamemos, podem trabalhar para a contribuição de uma ideia de profissão. Eu acho que a história do design tem que ser elaborada e construída nesse sentido. Nós participamos com as nossas formações distintas, com as nossas peculiaridades de trajetórias, que não são erráticas, né? Não são erráticas, são peculiares. Essas formações podem sim ajudar a que a gente pense numa extensão de concepções e derivações para o campo do design. Então, é por aí que se enfeixa a minha experiência docente, vinda da prática, depois fazendo mestrado em educação, trabalhando com as questões de linguagem, trazendo a história como método e depois no doutorado trabalhando basicamente com a ideia de projeto, mas ligado à educação, né? E é nesse sentido dessa ideia do projeto na educação, que é um pouco diferente de projeto pedagógico, embora isso faça parte, que eu acho que é importante falar. Tem um autor, que é o Michael Polanyi, que ele estuda, um epistemólogo, ele estuda então as questões do conhecimento e ele tem um conceito de conhecimento tácito, que em contraponto ao conhecimento explícito, que seria esse atinente aos conteúdos, então, de uma área, de um campo que nós trabalhamos. É a última coisa que eu e nesse conhecimento tácito estão justamente as questões não explicitadas, as questões de observação, de sensibilidade, de percepção e de tudo que acontece nas trocas cotidianas, tanto com os nossos alunos e, no meu caso, um orgulho dizer, com a minha equipe de professores. Então, tem muita coisa que a gente explicita, mas tem outras tantas que a gente funciona no tácito.
E é esse tácito que permite que a gente vá derivando também. Por quê? Porque a gente traz a contribuição da racionalidade e de toda essa explicitação da lógica, do ordenamento e também o âmbito das sensibilidades, não só para a questão do projeto técnico especificamente ou prático, é uma praxis, né? Não é uma prática, é uma praxis que ela está constantemente repensada, mas também de pensar que nós, professores, somos projetadores, nós somos projetistas. Então, acho que assumir que nós, docentes, né, somos profissionais de projeto, porque nós projetamos a nossa disciplina olhando para um cenário maior, olhando para um elenco de valores que a gente quer tacitamente ali, ou muitas vezes a gente nem quer e consegue ter uma elaboração. Isso faz de nós, professores, profissionais, né, projeto pedagógico, projeto de disciplina, também é design. Né? Acho que essas questões hoje tão trabalhadas como design thinking e essa conceituação do design perpassando aí, faz com que a gente também se veja nesse papel e tome para nós, para que a gente não tome aqueles sustos quando entramos em sala de aula, depois de despender tempo, conhecimento, energia e tudo de bom que a gente vai quando entra, e aí o aluno pergunta, mas professora, você só dá aula ou você também trabalha? Então, a gente está aqui nesse campo do trabalho, a gente está no campo da profissionalização, porque nós assumimos, quando nós somos profissionais, quando nós somos docentes, nós assumimos que a gente está ajudando a conduzir histórias de vida e projetos de vida também. Acho que é isso. Muito obrigada. Bom, temos alguns minutos para fazer algumas perguntas que vocês... Não sei. Por favor. A Ethel colocou um problema latente, que é a baixa qualidade da produção editorial, dos conteúdos, a falta de debate, de conteúdo escrito. E na outra ponta do espectro, a gente tem a situação já abordada aqui, que os alunos eles vão chegar na graduação com uma formação cada vez mais deficitária. Eu não vejo solução senão a faculdade ter que encarar essa situação e procurar corrigi-la, já que o governo não vai fazer isso a curto prazo. Então, já que a faculdade tem que assumir essa bomba, eu fico me perguntando se ela, se ela não deve assumir, eu acredito que sim, essa ênfase ao estímulo à escrita e à discussão, ao estímulo ao debate entre os alunos, e se já que a faculdade, o curso de design tem que assumir isso, em quais momentos do curso isso seria mais oportuno. Eu fico imaginando que o momento mais oportuno seriam justamente nas disciplinas de conceituação e de história. Então, será que a gente não deveria discutir a canalização dessas oportunidades, dessas disciplinas, rumo a estimular que o aluno escreva mais e reflita, mais até do que as intervenções que foram apresentadas aqui pelo Marcos e pela Patrícia, de você aproveitar a disciplina com o conteúdo histórico, que tem um desdobramento de execução prática, né? Não desmerecendo, acho que são resultados incríveis, mas será que não é o momento de reforçar a redação e debate dessas disciplinas? Eu falei, né? Mas eu acho que é para todo mundo, a questão é para todo mundo, né? Eu posso falar por mim, eu não sei. Por exemplo, eu vi na disciplina exemplar que os meus colegas de fundamentos construíram, né? Eu já citei 18 de manhã, mas cito de novo, eu tenho muita admiração por eles, o Pedro Arantes, a Mariana Fix, mas outras pessoas também, como a Luciana Itikawa e o Baravelli,
né, que fizeram um curso absolutamente impressionante, que atravessava 4 anos de formação, nos quais esse exercício da crítica era muito, muito, muito estimulado o tempo todo, a partir, mas justamente de um jeito, eu aprendi muito com eles, né? Por exemplo, eles fizeram projetos, alguns convênios, eles fizeram projetos de todo tipo. Eu me lembro de um que obrigou a gente a fazer uma revisão crítica de uma bibliografia inexistente, que era em relação a um posto de saúde. Era o redesenho de um posto de saúde da região onde fica o Unicamp, ali Barão Geraldo, e que foi muito discutido em sala de aula, e aí se discutiam projetos de equipamentos. Aí a gente entrava na área de história, por exemplo, com o Lelé, a coisa da cama-maca, as cadeiras, design brasileiro que contribuiu para isso. Pegávamos alguns exemplos da Suécia, a gente fazia de tudo, mas uma produção bibliográfica toda capenga, e a gente tinha que produzir, né? E os alunos tinham que produzir. Então, muitas das disciplinas, como fundamentos, que estão nas duas áreas, né, tanto projetual quanto o que está sendo chamado de teórico, eu acho que até discorre um pouco, digamos, mais conceitual, etc., ela também dá vazão para muita discussão. E eu acho que a discussão na área de projeto, outro dia eu li um post do Don Norman, muito divertido, que alguém disse assim, nós não pensamos no design, nós pensamos o design, nós fazemos design. Aí ele falou, eu penso e faço o tempo todo, porque é isso. Uma atividade de projeto, ela nunca pode, ela está parada no quê, né? Então, esse processo. Agora, de fato, quer dizer, uma disciplina de história, ela abre muito a possibilidade de você fazer isso, você ter uma intervenção. Hoje eu estava falando, por exemplo, e alguém estava falando também como é que a gente leva os alunos à exposição, né? Que a Patrícia até comentou como é bom quando a gente está junto, né? E eu percebi, na minha inexperiência, né, de professor e tal, eu percebi que não bastava levar os alunos, que a gente tinha que se engajar em algumas tarefas, e justamente eu acho que um dos problemas que a gente, sei lá, eu não sou pedagoga, eu vou chutar da minha experiência, o que eu vejo que um dos problemas, por exemplo, a impressão que eu tenho dos alunos que vão fazer design, pelo menos na escola onde eu dou aula, no Cacante, é que eles são muito seduzidos pelo consumo. Então, é muito difícil fazer os alunos passarem para o outro lado do balcão, se verem não como consumidores, mas como projetistas. Muito difícil, eles se veem o tempo todo como consumidores. E ver uma exposição acaba virando uma atividade de consumo. E reverter isso significa você trabalhar uma exposição de maneira muito produtiva. Você tem que produzir alguma coisa a partir dessa exposição. Então, o professor tem que guiar você para fazer algum tipo de exercício que estimule o não consumo e essa reflexão. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que a atividade de reflexão ela tem que estar presente em todas as disciplinas, né? Eu estou pensando junto com você, não foi uma resposta. Eu queria... Não, sobre... Né? Então, eu acho que é um erro você dizer que as disciplinas práticas só vão fazer a prática, né? Então a gente procura, pelo menos na EMBI, fazer isso, né? Que tem os interdisciplinares e eles produzem uma pesquisa escrita, todo semestre, você estudou lá, já era assim, né? E então é esse o esforço, né? Agora, é muito difícil o aluno escrever. É difícil ele ler, quanto mais escrever. Eu já, dando essa disciplina de História da Arte e do Design, já tentei com que eles fizessem trabalhos grandes, mas aí vem a cópia, né? Então é muito difícil, você tem que realmente fazer uma oficina, né? Você tem que fazer um trabalho com eles de leitura e depois de discussão, de síntese, para que eles consigam escrever alguma coisa que não seja a mera reprodução, né, que não seja a reprodução do texto.
Então, teria que fazer um fichamento, quer dizer, todo o processo de pesquisa é normal que você faz quando você vai produzir um texto, né? Leitura, citação, reflexão em cima. Então, é meio complicado, né? Se você tem que passar um conteúdo, que eu acho que essa parte da referência é importante, eles não têm noção do passado, né? Eles acham que o mundo começou a partir do ano que ele nasceu, né? Quando muito, né? Quando ele, sei lá, quando ele fez 18 anos, não sei exatamente quando ele acha que o mundo começou, né? Por isso que às vezes eu falo, olha, eu estava aqui, eu fazia isso, né? Então, para ver como mudou, né? Tão rapidamente. Então, eu acho difícil, mas a gente tenta, né? Às vezes, através dos seminários que eu peço, eles têm que fazer uma compilação em grupo, né? E aí é um que faz, né? Geralmente é a menina que faz, né? O menino faz a técnica e a menina faz a pesquisa. Tem até essa diferença de gêneros. Mas a gente está sempre tentando fazer com que eles escrevam. Mas eu acho que é um assunto sério e grave, né? Eu acho que é um problema sério atual. E mais ainda para o aluno de design, que ele acha que ele tem que fazer, ele não acha que tem que escrever. Só uma coisa bem rapidinha. É só sobre a menção a um projeto que a Patrícia apresentou, que faz parte aí do nosso projeto de curso. Então, quando a Patrícia apresentou as formas de avaliação, de condução da disciplina, e você deve ter lido ali que tem uma coletânea de pequenos textos, e além das provas, que são avaliações pontuais, sim, são avaliações pontuais de conteúdo, mas novamente a gente chama pelo tal do conhecimento tácito, o que a gente pode avaliar além do conteúdo. Então, ele está desenvolvendo uma lógica discursiva, ele está organizando as suas ideias, elaborando aí a sua relação entre pensamento e linguagem. Então, o momento da avaliação tradicional, a prova, ele tem um valor. E depois tem a questão de trabalhar o verbo, não só no escrito, mas também na questão da oralidade. Então, o valor dos seminários, o valor das plenárias, das apresentações desse projeto, e depois mencionar um outro projeto que não deu tempo da Patrícia se aprofundar tanto, falou mais do café e vanguardista, que é o nosso projeto Design para Ler. Tem este nome, Design para Ler. Então, quando os alunos eles têm o produto final, que é um folder, por quê? Porque atrás disso tem uma intenção de síntese. Mas antes dessa intenção de síntese, também tem uma intenção de extensão, de desenvolvimento. Então, os temas são trabalhados com papers, em primeiro lugar. Depois, a síntese no folder, ela é elaborada em função de alguma coisa que foi bastante conceituada e os textos, inclusive, foram trabalhados em sala com o professor. É um projeto que a gente tem aí desde a primeira turma e que está sempre acontecendo. E como a disciplina de comunicação e linguagem é acionada para esse projeto, como resultado lá, eles têm um portfólio de textos, que eu acredito que seja uma coisa bastante diferente na formação de um designer. Então, a gente procura trabalhar as interfaces entre design cultura, design sociedade, design novos parâmetros ou abordagens, design e marketing, mercado, que é um aspecto da nossa formação, é um pilar ali da nossa instituição. Então, os alunos elaboram esse portfólio de textos. Acho que também tem essa preocupação, embora eu acorde com a Gisela, que essa distinção entre disciplinas práticas e disciplinas teóricas, ela não se sustente muito quando a gente trabalha com a questão do projeto. Não é? O projeto é justamente essa vinculação entre conceituação e mais alguma pergunta?
Eu queria pegar uma carona aqui no Henrique sobre essa questão, porque eu fico ainda pensando sempre se o modo como nós sinalizamos, né, nós, instituições, né, sinalizamos do que estamos tratando no curso de design, não condiciona este a priori do nosso aluno. Né? Ou seja, eu observo alunos de outras disciplinas, enfim, que no primeiro período encaram textos complicados e escrevem sobre textos complicados, enfim. Então são os alunos que não são necessariamente fruto de uma precariedade que é verdadeira, sem sombra de dúvida, da sua formação prévia, mas há alguma coisa, né, na nossa área que sinaliza, né, para aqueles que, em princípio, tenham uma maior dificuldade de enfrentamento nessas questões. Mas, por outro lado, eu não queria tratar nisso, mas ainda há pouco, lá fora, estava conversando com Paula e a Patrícia, e eu fico pensando se a gente não tinha que dar um verdadeiro cavalo de pau na história, da forma como se ensina a história. Porque, ainda há pouco, antes do Coffee Break, eu apontava essa questão da crítica ao moderno, né? E das coisas mais atuais da história. E um dos argumentos é que a maioria dos currículos não dá tempo, né? Não concede carga horária para que isso possa acontecer. De algum modo, eu tive uma experiência nos últimos 5 anos em que eu andei trabalhando com uma disciplina que eu formulei, uma disciplina de história absolutamente contemporânea, né? Sobre as modificações que o campo vem passando desde o final dos anos 70 até os dias de hoje. Os resultados dessa disciplina eu tinha seminários e tinha trabalhos escritos no sentido mais rigoroso do trabalho acadêmico, estrutura de trabalho acadêmico. Eu não posso dizer que os meus alunos não soubessem escrever. Eles sabiam escrever muito bem. Tem trabalhos maravilhosos, enfim, e de um contingente bastante razoável, percentualmente, da própria turma. Isso não é um mérito meu, é um mérito do assunto. É um mérito do assunto que foi historiado, porque é mais próximo deles. É alguma coisa que chama muito mais, atinge muito mais o interesse, nesse sentido que a Ana estava colocando. Nós somos profissionais de projeto e toda a tônica desse curso era em torno disso, né? De que todos nós somos profissionais de projeto e esse projeto pode se dar nas dimensões as mais variadas possíveis. E é esse tipo de design que a gente está precisando, né? Então, eu peguei a carona aqui para fazer um statement aqui. Obrigado. Há tempo para mais uma? Mais uma. Obrigado. Eu queria falar o seguinte, que eu acho que a gente falou que agora à tarde, nós ouvimos aqui experiências, a Gisela, por exemplo, lembrou das experiências interdisciplinares, ricas, né, que além da Gisela, também outras pessoas de nós aqui falando disso na nossa formação. Eu acho que a gente vê isso como valor, vê um Walter Zanini, que era um cara, né, que era desse tipo que você mencionou, a Regina Silveira, pessoas desse tipo, e que davam aquilo, e que quando nós nos conhecemos, aquilo era uma exceção para a gente, porque o sistema, quer dizer, a matriz curricular, não era ela que fornecia, que propiciava, nem que induzia, nem que solicitava que fosse assim. Agora, nós, desse tempo todo, não conseguimos ainda, ou muito parcialmente, transformar as matrizes curriculares
intelectuais que nós comandamos hoje, nós somos coordenadores, professores, etc., né? De modo que a gente supere a disciplinaridade. A gente continua falando de disciplina, continua se vendo às voltas com cronologia. Eu acho que eu concordo com o João, exatamente nesse sentido, também com o Ana Lupinati, eu acho bastante, porque eu acho que a gente tem que ter uma abordagem metodológica mais materialista, mais ideológica, na minha opinião, do curso que a gente vai fazer. Partindo do presente, materialista por isso, porque parte de hoje, parte da questão de hoje, e busca as determinações que ela pode conter no passado, e o que ela vai dar para o futuro, e não começar num passado qualquer. Qual é o meu passado? Qual é o passado que me interessa? Quer dizer, então, eu acho que a questão de projeto e teoria tem que se resolver no projeto, mas com uma importante metodologia histórica. Eu acho que a gente vai transformar os currículos, abolir a separação e criar novas escolas. Isso passa pela formação do professor também, né, Maura? Isso passa pelo delicado ponto da formação do professor. Quantas vezes a gente já não ouviu? Não, eu sou doutor, aí eu sou cara da prática, eu não quero nem saber. Então, esse deslocamento, né, que é um deslocamento antropológico mesmo, é você estar num outro lugar, você se colocar num outro espaço, ele é fundamental para que isso possa acontecer. Porque, então, eu estou lá, na minha filosofia da educação, pensando a minha matriz por projetos, que é tudo bem, muito bacana. Eu fico suando para encontrar um professor que se disponha a isso, que se disponha a esse deslocamento. E que muitas vezes se dispõe no primeiro plano só, porque no dia a dia, principalmente da graduação, né, que é aquela intensidade, a gente sabe que as zonas de conforto facilmente se reinstalam, né? Então, a questão da matriz curricular, ela passa necessariamente por uma equipe de projetistas, né? Então, essa equipe de projetistas é o corpo docente. E aí, então, a gente pode pensar em implementar essa ideia de projeto a partir do momento que nós nos apropriamos dela e nos entendemos como professores projetistas, professores projetadores. Essa é a questão, é o fator humano. Posso falar na sequência? Desculpe só falar na sequência, eu acho assim que essa ideia de professores projetistas, eu acho que é exatamente, eu acho que é excelente falar, pensar, lembrar dessa figura, porque as próprias matrizes curriculares que a gente cria, a gente não pode deixar se consolidar. A própria matriz tem que ser pensada continuamente neste mundo que nós vivemos, porque o nosso aluno tem uma coisa que eu acho seguinte, que tem uma coisa que é a educação em geral. A educação em geral está se transformando, não só a educação universitária. Quer dizer, o aluno, o profissional de hoje, seja quem for, ele vai se educar ao longo da vida continuamente. É bom que ele consiga fazer um curso de graduação conciso, para que ele imediatamente possa fazer um censo, um segundo, um mestrado, enfim, fazer a sua formação em cursos técnicos. Então, acho que a gente tem que se repensar e repensar o curso a cada momento. E eu acho que esse repensar o curso é um tripé, eu acho legal que a Universidade Brasileira contém, que é o tripé da pesquisa, do ensino da pesquisa e extensão. Porque eu acho assim, quem tem que pensar o curso são os pesquisadores do curso, com um olho no fora da universidade, no fora dos muros, na sociedade para que a gente tem que fazer essas coisas. E procurando fazer do nosso trabalho cotidiano de formação do aluno um trabalho de compartilhamento com os setores da sociedade. Eu acho que essa tríade tem que funcionar melhor do que a gente consegue fazer. E, inclusive, tirando de nós a responsabilidade total pela formação desse aluno.
que tem muitas formas de ampliar, de expandir a sua formação e de trazer isso para dentro da sala de aula ou para outros projetos que ele possa realizar. Acho que a questão dos itinerários do professor, da instituição e dos estudantes, elas têm que ter os pontos de interseção, mas num alinhamento militaresco é impossível, né? Porque aí as singularidades são abafadas. Eu queria só dar uma... Assim, em relação ao que o João e o que o Arnaldo colocaram, eu acho que o que o João coloca no texto de outras áreas talvez tenha um pouco a ver com outras áreas, talvez tenham textos mais sólidos, não sei. Mais sólidos? Ou mais consistentes. Mas a gente tem 40 anos de teoria. Então, mas a gente também pode usar textos de outras áreas, que não precisa ser sólidos. Mas a gente tem 40 anos de teoria. Eu fico impressionado, eu vi outro dia, desculpe te interromper, mas é que eu fico tão impressionado com isso. Outro dia eu soube de uma disciplina numa pós-graduação de design, um professor que dá aula de teoria baseados unicamente nas intenções dos alunos. Como? Se a gente tem 40 anos de teoria, 40 no mínimo. Sim, mas você pode usar também textos de outras áreas, né? Então Mas acho que tem que arejar bastante. usa os nossos. Sim, usa os nossos e usa de outras também. Sim, tudo bem, mas é que não se usam os textos de design. Não se usa. Sistematicamente, as pessoas recorrem a Stuart Hall e o Diabo 4, enfim, para pensar o design. Muita gente pensou no design. Muita gente. Tem textos fabulosos, enfim. História do design americano, Arthur Pulos, tem algum livro dele traduzido para o português? Alguém usa o Pulos? Alguém usa o Pulos, que é sensacional? Tá? Enfim, tem que estar aí, tem que estar, o material está todo aí, está na rede. Eu tenho mais de 150 livros em PDF que eu baixei da rede. João, deixa eu Inglês. falar. Em inglês. Deixa eu falar. Coisas desse tipo. Hoje de manhã eu estava falando da história do universo, porque eu acho que você está falando disso. Existe um universo de expectativa, bem na formulação do IALS, dos nossos estudantes. Não. E talvez de nós também. Porque eu também vejo isso, eu fico impressionada. Como é que o pessoal que estuda economia, mesmo a administração, sabe aqueles cursos na administração, né? Aquele cursinho. Mas o que eles têm que ler, relações internacionais, o que eles têm que ler, eles enfrentam uma bibliografia absolutamente monumental. Se você pede, por exemplo, eu já pedi o primeiro capítulo do Capital, Mercadoria, eu acho fundamental, né? Quem é que vai fazer design? Como é que não vai ler a Mercadoria do Marx? Nossa! Eu me lembro de ter dado a Marilena Chauí, o mito fundador de Sociedade Autoritária, para discutir formação de nação e rebater os conceitos de identidade brasileira, uma discussão, justamente, eu me defronto o tempo todo com isso, com um horizonte de expectativas que eu acho que é muito criado pela indústria cultural, essa expectativa que o estudante de design tem, que ele não precisa estudar muito, que ele precisa usar a palavra que o Boncipe odeia, criativo, ele tem que ser criativo. E é isso, eu acho que existe um horizonte de expectativa. Talvez a gente responda muito mal a isso. Talvez a gente responda... Eu já dei uma disciplina desse tipo que você deu, foi sensacional. Eu escolhi 3 questões, que era gênero, público, outro estou esquecendo. E nós discutimos questões... Era o último semestre, foi incrível a disciplina. E eu acho, por exemplo, tem a história da arte que a gente devia começar de hoje. E talvez a história do design também. De hoje para trás, a ideia de você fazer uma história por problemas é daí. Você está enfrentando o problema hoje. Como é que eu vou projetar uma linha de copos de plástico que não seja essa coisa horrível aqui? Bom, então vamos voltar, vamos pegar a história do plástico lá, a história cultural do plástico dos americanos. Vamos mobilizar uma bibliografia em função de questões que a gente está se colocando hoje, né? Desculpa, Gisela, foi um tal de interrompe. Nossa, desculpa, falta de educação. Não.
eu acho que o que ela citou também são livros que não são da área do design, né? Quer dizer, o Marx, né? Que é, né? Inclusive, né? Eu acho que também não é... tenho nada contra. É. Eu só acho que tem que se usar a bibliografia elaborada no próprio campo que está sendo elaborada para dentro da área. Posso fazer um comentário? Tem um sentimento que eu compartilho, não sei se é a mesma coisa, não. Que eu acho que o design é, por natureza, muito interdisciplinar. Demais. Né? Eu tenho colegas que trabalham com projetos de biônica, então se aproxima da biologia, um pouco, da genética, da informação, da economia, da engenharia, da teoria da economia, de teorias econômicas, da antropologia, da sociologia. Mas nós nos aproximamos de tantas áreas paralelas, parece que nós temos a frente, que como é que a gente fecha isso? O que é nosso? Não tem como não ter essa indústria, não tem como não ter ela. Eu não sei se alguma coisa é isso, mas eu preciso... Mas, Paula, não... desculpa, agora estou bagunçando mesmo. Mas, Paula, é o seguinte, enfim, a gente está construindo o que é o conteúdo fulcral da nossa atividade, que é o projeto. O núcleo duro. Hã? É o núcleo duro. É o núcleo duro. É o projeto, é a habilidade. E aí há o que se discutir de montão. Questões sobre a razão, o papel da razão, o papel da intuição. E que não são só de habilidade. E que não são só de discute método. Ninguém discute método. Pô, então são todos os expressivos. Quando falo em indústria cultural, eu já vou sacando meu talão de cheque. Né? Porque é a única coisa, né? É essa coisa, é só consumo. Eu detesto a indústria cultural ou criativa. Chega de ser sermos criativos e não resolvermos os problemas reais das nossas cidades, das nossas populações. Os nossos designers não estão sendo preparados para isso. Olha, efetivamente já não. O processo de trabalhar assim mesmo. E quando passamos pelos vários pontos básicos da história, do design dos clássicos, né, os grandes arquétipos, do artes e ofícios, do arte nouveau, né, Bauhaus, isto eu acho que não, Bauhaus é diferente. A gente ainda vê um pouco de alguns métodos projetuais, mas eu acho que a gente não vê, a gente estuda os personagens, as características, mas como era o projeto, como a evolução da história do método projetual, eu acho que não vemos isso. Tem um compêndio, está na rede. Hugh Dublin, está lá. Se quiser, entra lá. Tem mais de 100 metodologias de projeto desenhadas em modelos, desenhadas visualmente. Mais de 100 para você olhar para aquilo e discutir anos. Anos. Não é assim uma semana, não é para discutir décadas sobre aquele negócio e ir ampliando, entendeu? Acabou de ser editado no ano passado um livrinho, que são 100 métodos de projetar em design. Né? Mas esse compêndio organizado pelo Dublin é sensacional, porque todo tipo de organização de processo projetivo está lá, visualizável, está lá. Qualquer um de nós pode baixar aquilo daí. Isso é um pouquinho raso na abordagem, ou talvez objetiva demais. Mas em relação a instituições, né? A gente está aqui no meio de pessoas que representam instituições que entregam esse produto que o aluno consome. Né? Esse aluno chega com uma expectativa, com, enfim, esse universo de expectativas para se tornar um profissional da área, né? Ele tá acostumado com a postura de consumidor. E a instituição não deixa de ser um fornecedor dessa imagem que ele tem da profissão. Até que ponto
essa postura institucional de entregar ao aluno a expectativa que ele criou não deixa a gente um pouco limitado na atividade. Porque se ele escolheu o curso, se ele comprou um produto que vai torná-lo criativo, ele se vê virando um nerd, né, que come os livros e que vai questionar e participar de debates, enfim, está recebendo outro produto. E qual o espaço que a gente tem dentro da sala de aula para reverter esse processo? Eu digo isso porque na minha experiência de professora em escola privada, nível técnico, eu sou terminantemente proibida de reprovar o aluno num módulo num curso livre. Eu sou proibida. Só se acontecer um fato assim, vai ter que ser uma discussão, uma postura política dentro da instituição enorme, né? Acredito que em outras instituições isso não aconteça, mas tem alguma dificuldade de a fundo enfrentar essa questão, né? De mudar a imagem que é apresentada do designer a partir de depois que o aluno já comprou o produto, né? Na hora de entregar. Enfim. Bom, a gente está fechando já, tem problemas de tempo. Ficaram várias coisas levantadas aqui. Eu tenho algumas perguntas para a Ana, por exemplo, mas seguramente num outro cenário poderão ser faladas, talvez. Fica aí para fechar finalmente. Obrigado às professoras, né?